Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que o conteúdo produzido nessas videoaulas é destinado exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão utilizando as nossas orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito das teorias sociais que vão surgir no século XIX. Mas, Christian, por que do nada, a partir do século XIX, essas teorias começaram a aparecer principalmente na Europa? Bom, nas ciências humanas, assim como na história, é importante a gente destacar que nada acontece da noite para o dia, né? Tudo dentro das ciências humanas tem um porquê anterior que faz com que aquela determinada ação ocorra mais adiante. E aqui não foi diferente. Qual que foi, então, o estopim que vai resultar na criação dessas teorias que a gente vai estar vendo na aula de hoje? Tudo vai ter início a partir da Revolução Industrial, conforme a gente já viu no bimestre passado. Quando eu conversei com vocês a respeito da Revolução, eu falei o quê? Que foi um modo de produção inovador que vai transformar o quê? A vida do trabalhador e da forma de se produzir até então. Então, as consequências da Revolução Industrial é que vão impactar o quê? Nesse processo da criação dessas teorias sociais que vão surgir a partir do século XIX, beleza? Bom, e aí eu coloquei aqui no quadro essa introdução, justamente explicando isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque a necessidade de se constituírem teorias sociais a partir do século XIX. Qual foi o intuito disso, Christian? É importante a gente destacar que a partir do advento da Revolução Industrial, a classe trabalhadora, a classe de trabalhadores operários daquelas fábricas que começaram a surgir dentro da Europa, a gente já viu isso, dentro principalmente da Inglaterra, vai começar a se organizar de forma a conter a alta exploração que sofriam por parte de seus patrões, em troca de baixos salários. Então foi aquilo que eu conversei com vocês quando a gente estudou sobre a Revolução Industrial. O operário nessa época ele não tinha nenhum direito trabalhista, ele trabalhava de 16 a 18 horas por dia nessas fábricas, só tinha o domingo para poder descansar. Crianças trabalhavam assim como pessoas adultas, ou seja, você não tinha nenhuma legislação trabalhista que regulamentasse o trabalho dentro dessas fábricas. E aí, por conta dessa alta exploração, esses trabalhadores vão começar a se organizar. Daí, como eu estou falando, surge assim as primeiras organizações de trabalhadores, que mais tarde vão criar os sindicatos de classe, e nesse meio termo nascia também as novas teorias sociais, as quais a gente vai ver algumas aqui das mais importantes agora, beleza? Eu gostaria então que vocês acompanhassem comigo a leitura da apostila, que começa aqui na página 6, onde ele diz inicialmente o seguinte: a partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, ocorreram grandes mudanças na sociedade europeia. Os céus dos grandes centros industriais começaram a cobrir-se de fumaça despejada pelas chaminés das fábricas que se multiplicavam em ritmo acelerado. Com a modernização da agricultura, milhares de famílias migraram do campo para as cidades em busca de trabalho. A cidade acenava a todos com a possibilidade de maior liberdade, proteção e ocupação, e também melhores ganhos, embora para muitos tais promessas não chegavam a se cumprir. Diante dessa situação contraditória, muitos provavelmente se perguntavam: e se fosse diferente? Alguns pensadores e políticos, não satisfeitos em apenas questionar, vão passar a elaborar propostas de um novo formato de organização social. E vai ser justamente nesse ambiente de reflexão e questionamentos que surgiram ideias com o objetivo de acabar com as injustiças e as desigualdades sociais, entre outros problemas que afetavam a sociedade industrial europeia. Alguns intelectuais do período
vão apresentar algumas propostas. E aí agora a gente vai ver quais foram essas propostas, quem foram esses principais intelectuais. Começando aí pelo Saint-Simon. O Saint-Simon, que viveu entre 1760 e 1825, vai ser um teórico francês que dividia a sociedade da seguinte forma. Ele dividia a sociedade entre produtores. Quem que eram esses produtores? Industriais, operários, artistas, intelectuais, banqueiros e ociosos. Quem que eram os ociosos? Nobres e clérigos. Mas, Christian, por que os nobres e os clérigos, na visão do Saint-Simon, eram considerados indivíduos ociosos? Por um fator muito simples, eles viviam às custas do Estado. As pessoas ligadas à nobreza não trabalhavam, elas viviam dos impostos de quem trabalhava, que pagavam ao Estado para poder o quê? Manter os luxos desses indivíduos. Da mesma forma, o clero, a igreja. Tirando as funções que o padre exercia dentro da igreja, ele não fazia outra atividade. Então, por isso que na visão do Saint-Simon, esses indivíduos eram classificados como ociosos, porque eles não geravam o quê? Eles não geravam dinheiro. Eles dependiam do dinheiro que era gerado pela classe trabalhadora, ok? Ele propunha então que o poder político fosse exercido pelos produtores, que eram mais eficazes, e insistia então na solidariedade social. Então, na visão de Saint-Simon, o poder político deveria ser retirado das mãos da nobreza, né, dos nobres, e ser transferido para aquelas pessoas que realmente gerassem o quê? Gerassem algum bem de produção para a sociedade. Ou seja, fosse exercido pelas pessoas que produziam alguma coisa dentro da sociedade. Essa era a teoria defendida pelo Saint-Simon. Ele foi o único? Claro que não. A gente vai ter também o Robert Owen. O Robert Owen, que viveu entre 1771 e 1859, foi um industrial galês que defendia a criação de cooperativas de produtores e consumidores e a educação de todo o povo. Ele, inclusive, vai adotar dentro das suas fábricas, né, ele era um industrial, medidas que vão melhorar as condições de trabalho e salubridade. O que o Robert Owen lá atrás vai propor dentro das suas fábricas? Ele vai reduzir a jornada de trabalho, vai começar a prestar uma assistência aos seus operários e às suas famílias e vai também promover a criação de cooperativas para o consumo dos trabalhadores. Então, ao contrário de outros industriais que existiram na Inglaterra nesse período, o Robert Owen ele tinha um mínimo de preocupação com essa classe operária que era extremamente o quê? Extremamente explorada. E aí, dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições, ele vai então o quê? Ele vai promover essa série de mudanças, né, que vão trazer benefícios para aqueles trabalhadores que trabalhavam para ele. Beleza? Além dele, a gente vai ter também o Charles Fourier. O Charles Fourier, que viveu aí entre 1772 e 1837, vai ser um crítico social francês que vai propor a criação dos falancérios. O que eram os falancérios, Christian? Eram comunidades autônomas e autossuficientes onde as pessoas viveriam de forma cooperativa e cada um trabalharia de acordo com a sua capacidade. Se a gente for pensar, né, fazer um comparativo a grosso modo, o Charles Fourier ele estava propondo naquela época mais ou menos o que já acontecia, por exemplo, nas tribos indígenas aqui do Brasil, aonde a gente tem esses grupos sociais, né, que ficam, como é que eu posso dizer? Ficam isolados na floresta. E ali eles têm o quê? Eles têm um modo de organização de vida completamente o quê? Sustentável. Eles não dependem de nada de fora da floresta para poder o quê? Para poder sobreviver. Eles não dependem nem do homem branco, né, no caso de nós brasileiros não indígenas, para sobreviver. Tudo que eles precisam, eles retiram ali na natureza. E eles conseguem dessa forma o quê? Manter a sua subsistência. Ok? E o Charles Fourier propunha algo semelhante a isso, só que naquele contexto de Europa,
do século XIX, do século XVIII, na verdade, que ele viveu no século XVIII e início do século XIX, ok? Beleza, continuando aí. O Saint-Simon e o Owen, Saint-Simon, Owen e Fourier foram chamados de socialistas utópicos por Karl Marx e Friedrich Engels, porque eles criticavam a sociedade capitalista, mas não apresentavam propostas concretas para superá-las. Apesar disso, o diagnóstico crítico que os primeiros socialistas fizeram dos limites da democracia implementada com as revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX foram muito importantes para construir um novo conjunto de teorias sociais e políticas. Então, o que acontece? Esses três pensadores que eu acabei de citar aqui para vocês, eles eram classificados por Karl Marx e Engels, que também foram outros pensadores dessa época, porém com uma linha de pensamento um pouco diferente. Eles foram classificados pelo Marx e o Engels como socialistas utópicos. Por que socialistas utópicos, Christian? Porque eles criticavam o sistema que estava ali posto, mas eles não davam nenhuma opção concreta de mudança para aquele sistema. Daí, por isso que Marx e Engels, no caso, os classificaram como socialistas utópicos, que é justamente aquele indivíduo que criticava o sistema, mas não apresentava nada concreto, plausível, palpável, para que fosse colocado no lugar. Beleza? Continuando aí. Opondo-se aos socialistas utópicos, Marx e Engels vão elaborar uma teoria que chamaram de socialismo científico, por considerarem que faziam uma análise científica do capitalismo e propunham um caminho concreto para superá-lo. Segundo a teoria marxista, existe uma permanente luta de classes na sociedade responsável por mover a história. Em meados do século XIX, essa luta se manifestava no conflito entre burguesia e proletariado. Isso é importante a gente estar frisando aqui, por quê? Porque lá atrás, no século XIX, o Marx vai defender o quê? Que existe uma constante luta de classes dentro da sociedade capitalista. Mas por que existe essa constante luta de classes, Christian? Porque a gente tem na base, vamos imaginar uma pirâmide social. A gente tem aqui na base da pirâmide a classe trabalhadora, a classe operária. Esses indivíduos vão vender a sua mão de obra para os detentores dos meios de produção. Quem são os detentores dos meios de produção? A burguesia. Então, eu, trabalhador, vou vender a minha mão de obra, a minha força de trabalho, para o dono de uma determinada fábrica e ele vai me pagar um salário que muitas das vezes não corresponde àquilo que eu produzo. Ou seja, eu produzo muito mais para ele e ele me paga muito menos do que aquilo que eu produzo. Basicamente é isso. Daí o que vai acontecer? Isso vai gerar uma insatisfação generalizada nessa classe operária. E essa insatisfação generalizada é que vai resultar nessa luta de classes, ou seja, entre a classe trabalhadora e a classe burguesa. Por quê? Porque uma vez que esse operário não está satisfeito com aquela forma de trabalho, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai cruzar os braços e vai entrar em greve. Qual que é a melhor forma de um operário conseguir alguma coisa de seu patrão? Parar a produção. Uma vez que ele para a produção, o patrão é obrigado a descer lá do escritório para então poder o quê? Dialogar com esse indivíduo. E aí, através desse diálogo, eles conseguem ou não um acordo de melhores condições de trabalho. Beleza? Continuando aí. Marx observou que no capitalismo a burguesia detinha todos os meios de produção e os trabalhadores vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. Porém, o salário era sempre menor do que a riqueza gerada pelo trabalhador, o que eu acabei de falar. Essa diferença foi denominada por Marx de mais-valia. Guardem esse nome para a vida de vocês. Que era a base da acumulação promovida pelo sistema capitalista.
Daí você deve estar se perguntando o seguinte: como seria possível transformar essa situação? Lá na aula de Revolução Industrial eu já expliquei basicamente para vocês o que era mais-valia e vou estar aqui repetindo. Suponhamos que eu fui contratado para trabalhar numa montadora de automóveis. E aí, eu vou ganhar um salário mensal de R$ 2.000. Por dia, eu monto 10 carros. Esses carros que eu monto vão ser vendidos no mercado a R$ 50.000 cada um. Então, eu ganho R$ 2.000, só que por dia eu gero de lucro para aquela empresa, eu gero uma produção para aquela empresa de R$ 500.000. Por quê? Porque cada carro é 50 mil, 10 carros, eu produzo 10 carros por dia, eu ajudo a produzir, né? Porque não sou somente eu, mas trazendo para o meu caso específico, eu ganho 2.000 por mês e monto 10 carros por dia, ajudo a montar 10 carros por dia. Esses carros são vendidos no mercado a R$ 50.000, ou seja, um dia meu de trabalho, eu estou gerando para minha empresa R$ 500.000 de produto que eles vão vender no mercado. E desses R$ 500.000 que eles geram, a empresa vai me pagar apenas o quê? R$ 2.000, que é o meu salário. Então, essa diferença dos 498 mil seria o que o Karl Marx, na teoria dele do socialismo científico, chama de mais-valia. Ou seja, o trabalhador ele ganha um valor mínimo para gerar um lucro máximo para o seu empregador. Continuando. Marx e Engels responderiam que os trabalhadores deveriam, por meio de uma revolução, tomar o poder e se apropriar dos meios de produção, instituindo assim uma ditadura do proletariado. O Estado deveria ser governado pelos trabalhadores e durar até que todas as classes sociais desaparecessem, para enfim chegarmos ao que muitos temem nos dias de hoje como o comunismo, né? Hoje a gente fala comunismo nesse país, as pessoas até se arrepiam. Só que se a gente for parar para pensar dentro da história, o comunismo ele nunca existiu. Por que o comunismo nunca existiu? Porque qual é a definição de comunismo? É uma sociedade sem classes sociais. O comunismo, se a gente for fazer uma comparação a grosso modo, seria mais ou menos algo como próximo ao paraíso, onde todas as almas ali são iguais. Você não tem hierarquia. Acho que nem com o paraíso a gente pode comparar, porque no paraíso você tem a hierarquia, que é Deus. Agora, no modelo comunista, você não tem hierarquia, você não tem um chefe, você não tem uma autoridade. Todos são iguais dentro daquele sistema. Só que isso nunca existiu, isso é uma teoria. O máximo que chegamos até hoje foi o socialismo. Mas o socialismo é completamente diferente do comunismo. Esse que é tão falado nos dias de hoje. Continuando. Marx e Engels também procuraram colocar suas teorias em prática, participando de manifestações operárias e também da criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, em Londres no ano de 1864. Suas ideias, sintetizadas principalmente na obra do Manifesto do Partido Comunista, publicada no fervor revolucionário de 1848, também serviram de base para o movimento operário de outros países. Então essa ideia que foi difundida pelo Marx e o Engels lá na Europa, ela vai se espalhar não só dentro da Europa, mas em várias partes do mundo. Muitas pessoas associavam as palavras anarquia, anarquismo e anarquista à desordem ou ao caos. Porém, esse não era o sentido que os anarquistas davam às suas ideias. Então a gente acabou de falar do socialismo científico, que era defendido pelo Marx e o Engels. Agora a gente vai falar de mais um movimento que é um pouco diferente desses, que é o movimento anarquista, que é como ele está falando aqui. Quando a gente pensa na palavra anarquista, anarquia,
você pensa o quê? Em desordem, balbúrdia, bagunça. Mas será que era assim que eles viam nessa época? É o que ele está dizendo aí, ó. O anarquismo ele não pode ser compreendido como uma forma, como uma corrente teórica única, pois ele teve diversas características e formas de atuação. No entanto, as ideias anarquistas tinham pontos centrais em comum. De um modo geral, os anarquistas combatiam também qualquer forma de dominação política, religiosa e social. Para os anarquistas, o Estado é o criador das desigualdades sociais. Por isso, eles não concordavam com a tese de Marx de que os trabalhadores deveriam tomar o poder e instituir uma ditadura do proletariado. Para eles, os anarquistas, o Estado deveria ser extinto e substituído por formas de organização cooperativas e baseadas na autogestão. Os anarquistas também se opunham aos partidos políticos e à atuação eleitoral. A luta dos anarquistas sempre primou pela ação direta como meio de difundir a sua ideia, como meio de difundir as suas ideias. Organizando sindicatos, greves e outras formas de luta dos trabalhadores, os anarquistas exerceram uma forte influência no movimento operário mundial até a década de 1920. Quem foram os principais nomes, os principais expoentes da corrente anarquista nos séculos 19 e 20? Você vai ter aí o francês Pierre-Joseph Proudhon, os russos Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin e a francesa Louise Michel. E o termo anarquista ele vem exatamente do grego, anarcos, que significa o quê? Sem governo. Então, ao contrário do que defendia o Marx e o Engels lá no socialismo utópico, que o Estado deveria ser tomado por essa classe trabalhadora, instaurando-se assim uma ditadura do proletariado, né? Os anarquistas eles já viam de outra forma, eles já viam a abolição completa desse Estado. Por quê? Porque, segundo a visão desses anarquistas, era justamente o Estado político, como instituição, que trazia desigualdades para o mundo, né? Principalmente para a classe trabalhadora. Então, esse Estado, na visão anarquista, ele tinha que ser completamente abolido e a organização social se daria através de o quê? De um modelo cooperativista, ou seja, de organizações autossustentáveis. Isso na visão dos anarquistas. Então, como vocês podem ver, a partir do século XVIII, início do século XIX, você vai ter aí, pela Europa, uma série de teorias que vão tentar o quê? Solucionar o grande problema da época, que era justamente o quê? A grande exploração que a classe operária europeia sofria após o advento do quê? Da Revolução Industrial. Beleza? Bom, com isso a gente então encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Aos meus alunos, quem não entendeu, sabe onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!